Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo tem interesse na contratação de Felipe Coutinho a pedido do técnico Tite, que está realmente muito preocupado com a baixa performance de alguns jogadores do meio-campo do Flamengo e tem Felipe Coutinho, jogador de confiança, que trabalhou com ele por muitas vezes na seleção brasileira. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no canal Flamília da Nação. E não é o único. Tite continua exigindo da diretoria ponta direita e outros jogadores para reforçar o elenco, que considera um elenco bom, no entanto, desequilibrado em algumas posições. Esse vídeo promete e eu vou pedir a você para que deixe o like. O like é importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o conteúdo. Mete o dedo no like e inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Vamos, drone, apura as informações pra gente. Galera, esse vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. E você tem a oportunidade das maiores odds, ou seja, dos maiores ganhos, através da Betano. Você vai agora aqui no link que está aqui no comentário fixado e na descrição, faz o seu cadastro gratuito e a partir do cadastro você coloca o código promocional Flamília, exatamente como está aqui. Gente, se não colocar o código promocional, você não vai ter direito ao bônus. Então é um bônus de até R$500 mais R$20 em apostas grátis no seu primeiro depósito. Olha, muita gente faz contato comigo me agradecendo as dicas que tenho dado no privado para as pessoas que estão se cadastrando na Betano. Aliás, nós vamos criar um grupo de WhatsApp só para isso, para poder dar dicas para vocês e eu acho que vocês vão gostar, hein? Então corre lá, Betano, faça o seu extra. Lembrando que apostas esportivas não é permitida para menores de 18 anos e você deve fazê-la com responsabilidade, hein? Bom, galera, o Flamengo vem demonstrando uma performance muito ruim. Muito ruim mesmo. O Flamengo nos últimos 7 jogos caiu absurdamente de produção. E não é aquela história que muita gente... o Tite não tem a cara do Flamengo, ele é reativo, é um treinador que joga com as linhas baixas. Não é isso que está acontecendo só, não. Entenda, o problema é muito maior e mais grave do que isso. O Flamengo simplesmente é um deserto de ideias. É um deserto de criação. O Pedro parece um figurante lá na frente. O Pedro foi poupado dos últimos 3 jogos. Contra o Palmeiras, ele simplesmente não jogou. Contra o clube boliviano, em La Paz, o Bolívar, ele também não jogou, aliás, sequer viajou. E ontem, contra o Botafogo, ele também não jogou. Ele esteve em campo, mas simplesmente não jogou. A bola não chega nele. E não chega nele porque o time do Flamengo é um time estático, um time espaçado, um time que se desorganizou, um time que não joga através de jogadas por aproximação, tentam o tempo inteiro bolas longas, o tempo inteiro chuveirinho para a área, e aí facilita para a defesa adversária. A coisa tá muito feia, tá muito difícil ver o Flamengo jogar dessa maneira. Não tem nenhuma criatividade. E um dos jogadores que poderia ser um sopro de criatividade, aquele que sempre resolveu nessa questão, ajudava muito,
era o De Arrascaeta. E aí, cara, olha isso aqui. É por isso que nós vamos entrar na questão do Felipe Coutinho, o porquê do Tite pedir o Felipe Coutinho e com grandes chances de acontecer essa contratação, nós vamos explicar para vocês, hein? O SofaScores fez um levantamento em que mostra que o Arrascaeta chegou ao seu 8º jogo consecutivo sem participar de gols pelo Flamengo. E, na realidade, você vê o mapa de calor do Arrascaeta, ele é brincadeira, né, cara? Ele é um jogador que praticamente não corre. 0 gols, 0 assistências, 681 minutos jogados, 14 finalizações, sendo apenas 3 no gol. Tentativas de dribles, 18. Apenas 10 certos, ou seja, 55% dos dribles certos. E 3 desarmes. Cara, um jogador que não participa. Ele não ajuda na criação hoje e também não ajuda no desarme. Então, são 3 desarmes apenas. E a nota dele, 7,11, uma das menores notas do De Arrascaeta no SofaScore. Só que eu vou dizer para você uma coisa. É uma nota alta para aquilo que ele vem performando em campo. Ele está tendo essas notas aí pelo nome que ele tem. Porque não está jogando rigorosamente nada. Aí o Flamengo tem um time posicional, com o Luiz Araújo aberto de um lado, que acaba bloqueando a descida do lateral direito, porque ele ocupa o espaço do corredor. Do outro lado, o Bruno Henrique jogando aberto pelo lado esquerdo, acaba bloqueando a descida do corredor do Ayrton Lucas. Jogadores que estão sendo facilmente marcados, esses jogadores de lado, e o meio-campo do Flamengo se resume em apenas um jogador, que é o De La Cruz, que tenta a todo momento, ser o sopro de criação do Flamengo, ser aquilo que o Arrascaeta não tem sido, e nem sempre o De La Cruz acaba conseguindo, porque é o único jogador que tenta alguma coisa em termos de criação. Um Flamengo que sofre fisicamente, você vê um Pulgar mal no jogo. Ontem ele até foi um pouquinho melhor, mas ainda assim, em vários jogos em sequência, você pegar um corte dos últimos 5, 6 jogos, o Pulgar muito mal. E principalmente no aspecto físico, o Flamengo sofre fisicamente contra adversários. Se vocês pararem para pensar, contra o Atlético Goianiense e contra o Milionários, o Flamengo teve um jogador a mais em campo, vencendo o jogo, e o Flamengo passou a ser atropelado pelos adversários, mesmo com um jogador a mais. Sabe por quê? Porque o time do Flamengo cansa no segundo tempo, e eu não aguento mais ver isso, cara. Temporadas passam, mudam preparadores físicos, muda comando, muda técnico e continua a mesma coisa. Um time que morre no segundo tempo. E aí a gente vai entrar na parte de reforços. O Tite, há algum tempo, ele cobra da diretoria do Flamengo reforços em algumas posições. E a posição que ele mais cobra reforços é justamente a de ponta direita. É de um atacante pelo lado direito. O Tite tenta várias alternativas para poder equilibrar aquele lado do Flamengo e ele não consegue encontrar nenhuma. Tudo bem, eu concordo com o que vocês vão dizer, e eu também acho que ele tem esse jogador no elenco do Flamengo, que é o Matheus Gonçalves, e ele não coloca. E eu não sei o porquê não coloca. Agora, ele tem as convicções dele. E ele pede a contratação. O primeiro que ele pediu foi o Felipe Anderson. Não veio. O Flamengo dormiu no ponto e perdeu o jogador para o Palmeiras. Uma contratação, de certo modo, fácil. Jogador que chega ao fim do contrato. Muitos não acreditavam. O Felipe Anderson jamais vem para o futebol brasileiro. Vai jogar na Juventus. Tá aí, ó. Cadê os corneteiros que criticavam as nossas informações, que davam conta, através dos contatos que temos com empresários, com intermediários, com várias pessoas do meio do futebol, de que o jogador queria voltar para o futebol brasileiro? Cadê? Acabou indo para o Palmeiras. Gustavo Scarpa, que poderia ser
um jogador de criação no meio-campo do Flamengo, ajudar nessa criação depois da perda do Everton Ribeiro, foi para o Atlético Mineiro, de graça. E agora o Flamengo tem a oportunidade, a pedido do técnico Tite, além de tentar a contratação de um ponta-direita, que nesse caso o Flamengo vai tentar o Michael, o Flamengo vai tentar a contratação e já fez contato com o empresário do meia, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tem apenas 31 anos, hein? É um jogador que já se cogita o retorno dele para o futebol brasileiro há muito tempo. Ele tem 31 anos. Ele é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar. Ele atualmente joga no Al Duhail, que é um clube do Catar. E lá, ele dos 19 jogos possíveis, ele jogou 16, quer dizer, é titular absoluto. Ele fez 3 gols e deu 2 assistências. Está tendo uma boa performance na equipe. Sendo que o contrato de empréstimo dele termina agora em junho de 2024, agora, daqui a 2 meses. E ele vai retornar ao Aston Villa, que não pretende continuar com o jogador. O Aston Villa quer se desfazer do jogador. O Aston Villa pagou um valor altíssimo para poder contratar o jogador junto ao Barcelona, 20 milhões de euros. Esse foi o valor que o Aston Villa pagou pelo jogador. E agora, nesse momento, ele retorna, tem um valor de mercado de 9 milhões de euros, vai retornar para o Aston Villa e o Flamengo desponta como um dos clubes interessados na contratação deste jogador. O Corinthians é outro clube que tenta a todo momento convencer o Felipe Coutinho e seus empresários de que o melhor seria ele jogar no Clube Paulista, mas o Felipe Coutinho, todos vocês sabem, a gente fala disso há algum tempo, o Felipe Coutinho, ao contrário do que muitos de vocês pensam, ele é um torcedor do Flamengo, um torcedor fanático pelo Flamengo, é um jogador que fez carreira no Vasco a vida inteira, né? Mas isso jamais vai vazar. Algum de vocês sabia que o Pedro, quando jogava no Fluminense, torcia para o Flamengo? Que o Gerson era Flamengo? Então, assim, essas coisas não vazam. Só vai vazar um dia se o cara vestir a camisa do Flamengo. E aí você vai ver fotos do Felipe Coutinho com a camisa do Flamengo quando era criança. Agora, se não vier, ninguém nem vai saber disso, né? Então, assim, ele tem o desejo de jogar no Flamengo, fez uma força danada para isso acontecer quando o Flamengo se interessou por ele há um ano atrás, acabou não dando certo, e agora, com o retorno dele para o Aston Villa e o fim do empréstimo, né, que vai concluir-se agora em junho de 2024, espera-se que o Flamengo possa concluir essa contratação, até porque o Tite é um entusiasta desse jogador, acha que está muito preocupado com a performance do Arrascaeta, sabe que o Flamengo vai perder uma sequência, um número muito grande de jogadores na Copa América, e aí você perdendo De La Cruz, Pulgar, possivelmente o Gerson, que é um jogador que o Dorival Júnior adora, você perdendo também o Arrascaeta para a seleção uruguaia, você ter o Felipe Coutinho, você conseguir concretizar a contratação do Michael, o Flamengo ganharia corpo para poder dar sequência a um campeonato brasileiro que o Flamengo vai ter pelo menos uns 9 a 10 desfalques. Eu sou extremamente favorável à contratação do Felipe Coutinho, até porque sei, né, conheço o jogador e sei o quanto ele deseja jogar no Flamengo, e ele só vai externar isso o dia que ele vier, até porque ele não vai deixar essa idolatria que existe com a torcida do Vasco morrer, né? Se ele não vier para o Flamengo, um dia todos vão saber disso, né? Talvez só quando ele parar, senão ele vai deixar isso quieto. Mas ele tem muita vontade de jogar no Flamengo e a gente espera que esse seja o momento
um jogador com 31 anos ainda, performando, jogando bem lá no Aldoail, fazendo gols, dando assistências. É um jogador que tem uma característica, cara, que eu acho muito importante, que o Flamengo não executa, cara. Ontem o Flamengo tomou um gol de fora da área, um escanteio batido, Luiz Henrique carimbou e fez de fora da área. O Felipe Coutinho faz isso com maestria, sabe? Pega a bola, traz para o meio, finaliza e bota a bola para dentro. O jogador europeu tem essa característica. Ele não é europeu, obviamente, mas ele jogou por muitos e muitos anos lá. Eu gostaria muito da contratação. Queria saber você. Aliás, ontem no Maracanã, um aliado do presidente Rodolfo Landim, um grande aliado, disse o seguinte: do jeito que as coisas estão indo, o presidente Rodolfo Landim vai ter que se render a Jorge Jesus. Bom, isso vai ser tema de debate na nossa live daqui a pouco, às 21 horas. Daqui a pouquinho. E eu queria convidar você para esse debate, porque o Jorge Jesus... É claro que o técnico do Flamengo é o Tite, mas Jorge Jesus terminará o seu contrato agora, daqui a 2 meses, com o Al Hilal. Ele não comunicou ao governo, e é uma lei no país, né? Existe uma lei na Arábia, um país extremamente fechado, que você precisa respeitar as leis do país, e ele não comunicou que fica. E ele precisa emitir um comunicado 90 dias antes de que quer ficar, de que vai renovar o vínculo trabalhista, e ele não o fez, sinalizando que vai sair. Enfim, a situação está tão feia que a gente busca, de todos os lados, alguma situação para ver de que maneira o Flamengo pode melhorar. Esteja com a gente daqui a pouquinho na nossa live às 21 horas, conto com vocês. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.